tarde a todos. Para mim é um privilégio poder estar aqui hoje. Simone, muito obrigado pelo convite. César, eu sei que você tantas vezes me pediu para vir para cá e eu sei que eu tive um pouco de dificuldade, mas para mim é um enorme prazer poder estar aqui hoje. E eu não tenho a pretensão de dar as respostas, porque vocês provavelmente têm uma série de dúvidas e vão sair com algumas dúvidas depois do que eu falar aqui hoje. Mas a minha intenção é provocá-los a pensar diferente, a fazer diferente, a sair da sua zona de conforto. A gente vive num mundo, não só pelo seu ponto de vista de tecnologia, mas num mundo VUCA, que a gente diz que é um mundo volátil, incerto, complexo, ambíguo, com enormes desafios de negócio. Então eu vou pintar um panorama aqui, eu vou pedir para mudar para a minha apresentação, eu vou passar um panorama aqui para vocês, que no fundo vai ser insumo para vocês refletirem. E eu tenho certeza que vai incomodar um pouco, assim como incomoda a nós, numa empresa de tecnologia, como vai incomodar vocês em todos os setores. Eu vou falar um pouco sobre os desafios de tecnologia e como que tecnologia impacta os modelos de negócio. Vou tentar manter esse discurso num patamar bastante tranquilo para que não seja cansativo para vocês durante esse almoço maravilhoso. Eu vou começar com um vídeo curtinho e que vai setar a base da nossa discussão. Eu gosto muito desse vídeo porque, primeiro, ele não escolhe segmento ou setor de indústria. Em qualquer segmento que a gente esteja inserido, seja oil and gas, saúde, varejo, a gente está diante de um desafio de disrupção, a gente está diante do desafio da mudança e a gente está diante do desafio de tecnologia. Como que a gente pode, de fato, pensar em algo diferente no nosso negócio, potencializado pela tecnologia. Potencializado pela tecnologia. E talvez o maior desafio seja como que a gente vai potencializar os nossos talentos. Os talentos que estão nas nossas empresas. Como a gente vai capturar, como a gente vai reter e como a gente vai potencializar essas pessoas. O maior desafio de transformação passa pela transformação dos nossos profissionais. Isso se aplica a todos os setores. E aí eu vou falar um pouco como que essas plataformas de inteligência aumentada, a gente procura evitar a palavra de inteligência artificial, elas no fundo servem para ajudar a cada profissional para que ele possa ser mais produtivo, mais eficiente e melhor. Então, essa potencialização da tecnologia, mexendo no profissional, em cada um de nós, no nosso dia a dia. E por que todo mundo fala em inteligência artificial? Isso aqui é de 2016, ano passado. A capa da Isto é Dinheiro dedicou
ao assunto de inteligência artificial, eu prefiro falar em inteligência aumentada ou computação cognitiva. A Veja, no ano passado, nas páginas amarelas, também publicou um artigo interessante sobre o desafio de inteligência artificial nos negócios. Semana passada, a Veja voltou como uma reportagem de capa sobre inteligência artificial. E aí, com um tema que eu acho que reflete bem a nossa crença por trás disso, que é de mãos dadas com a inteligência artificial. Não adianta a gente querer combater a inteligência artificial. Essa é uma plataforma que veio para impulsionar o nosso negócio. Ela veio para potencializar o nosso negócio. E a gente precisa saber a forma de fazer isso. O jeito tradicional de fazer negócio não funciona mais. E essas plataformas vão transformar o nosso modelo nos próximos meses e anos. Certamente, o que a gente faz hoje não é suficiente para garantir o nosso futuro. E por que uma mídia de grande circulação começa a dedicar tanto tempo assim, ou tanto espaço para a inteligência artificial? Isso é porque as empresas de tecnologia estão falando em inteligência artificial? Não. Isso é porque a inteligência artificial vai impactar a nós. E por que a gente vive isso? E aqui tem algumas questões que são importantes. Tem 2 anos que são marcantes na área de tecnologia. Um é o ano 2000 e o outro é o ano 2007. E por trás desses 2 anos, existem 3 fatores. Um é o que a gente chama da revolução digital. Eu estou competindo aqui nessa palestra, não só com o almoço, mas com os celulares de vocês. Essa é uma competição real. Todos nós estamos com um dispositivo móvel na mão, absolutamente todos. Aquele filme Back to the Future, que o futuro foi em 2015, tinha skate voador, tinha carro voador, mas não tinha celular. O celular mudou a nossa vida. Criou essa revolução digital, esse rastro digital que a gente deixa. Mas não só no nosso dia a dia, mas na forma como a gente faz negócios. Então, esse aspecto ele é muito importante. Um outro aspecto que está associado a isso é o Big Data, esse manancial de dados que chega a nós. Nenhum de nós, nenhum profissional, absolutamente nenhum. Agora há pouco, na entrevista com a imprensa, eu estava comentando isso. Nenhum repórter consegue absorver toda a informação que ele é exposto diariamente. Nenhum especialista em impostos é capaz de absorver toda a informação que ele é exposto diariamente, as mudanças de impostos, os novos impostos, as alterações que são feitas. Nenhum geneticista é capaz de ficar atualizado sobre as novas drogas que estão sendo lançadas. O oncologista, da mesma forma. Nenhum advogado é capaz mais de estar totalmente atualizado. Então, a gente está sendo bombardeado por um volume de dados diariamente absurdo, que ficou impossível para nós, como indivíduos, processar tudo isso. E pior, 80% do dado que nós estamos sendo expostos são dados não estruturados. É um vídeo, é um texto, é uma nova norma, é um áudio. E como que você utiliza isso para beneficiar o seu negócio? Uma coisa é você utilizar uma informação que está lá dentro do banco de dados, todo estruturadinho, guardado direitinho. A outra coisa é como que eu ilumino todos esses dados não estruturados que estão trafegando por dentro da empresa e saindo sem gerar valor. Como gerar insights desses dados não estruturados? Como processar essa informação? Como saber o que estão falando no Facebook sobre a minha empresa, sobre um lançamento que a gente fez, sobre uma tendência de mercado? Como cruzar a mídia linear com mídia social? Como explorar essa informação que está fora do firewall das nossas empresas e que impactam o nosso negócio profundamente? Hoje você sabe se um banco está fora do ar antes por mídia social do que pelo próprio sistema de controle interno. O modelo é diferente. Então, temos um desafio enorme em cima de
dado. E dado é o próximo recurso natural. É o maior recurso. A discussão é se a gente consegue monetizar essa oportunidade ou não. Mas todos os negócios têm um desafio enorme por cima de dado. E o terceiro fator é que o mundo está todo conectado. Totalmente conectado. Esses três fatores juntos, a revolução digital, todos nós aqui com os nossos devices, Big Data, dado não estruturado e o mundo conectado, mudou a nossa forma de viver. Mas tem 2 anos aí que são emblemáticos. Um é o ano 2000. Muitos de nós aqui, e eu me incluo nessa lista, quando eu fui comprar o nosso primeiro celular, a gente tinha uma preocupação com um negócio chamado torpedo. Vocês lembram do torpedo do celular? Por que a gente se preocupava com o torpedo? Porque era caro. Era caro a gente mandar um torpedo. Era caro a gente se comunicar. Hoje ninguém sabe mais o que é isso. E não importa, ficou barato. Então, a partir do ano 2000, ficou economicamente viável você se comunicar com alguma coisa que estivesse em algum outro lugar. Surgia aí um negócio chamado cloud. Ficou barato. Não dependo mais de estar perto de ninguém. E a partir de 2007, ficou barato processar coisas complexas nessa nuvem. O custo da computação ficou barato em 2007. Não à toa, 2007 é um ano emblemático sob o ponto de vista de tecnologia. Eu diria que provavelmente 90% a 80% de vocês aqui utilizam no seu dia a dia tecnologias que surgiram a partir de 2007. Exemplo? Facebook. Quando surgiu o Facebook? Finalzinho de 2006, início de 2007. Uber, Airbnb, Android. Todos esses surgiram depois de 2007, ou em 2007. Nada disso existia antes. O Waze não existia. Por que o Waze não existia? Por que o Airbnb não existia? Por que essas plataformas, como a gente chama, esses ecossistemas, surgem depois de 2007? Porque esses 3 fatores que eu comentei, Big Data, mundo interconectado e a revolução digital, ficaram economicamente viáveis. E esses algoritmos complexos começaram a rodear a gente. Tudo, previsão climática, um monte de algoritmo mastigando esses dados, torturando esses dados, para transformá-los em algo que fizesse sentido para o nosso negócio. Existe um livro sobre isso, de um autor que publicou The World is Flat, chama Thomas Friedman, e que ele descreve o que foi o ano de 2007. Mas o fato é que a forma como a gente vive, a forma como a gente interage, a forma como a gente faz negócio, a forma como a gente se relaciona, mudou. E mudou drasticamente. É muito diferente do que era antes de 2007. Eu me lembro em 2001, eu na IBM fazendo as primeiras soluções na web para as .com. Ninguém fazia negócio na internet. A gente olhava para a internet como se fosse uma ferramenta somente para institucional. Ninguém jamais imaginava naquela época fazer negócio como a gente faz hoje. O mundo mudou. E o que a gente usa hoje aqui veio a partir de 2007. A realidade é muito diferente, muito diferente. E esse livro do Thomas Friedman, que ele lançou no final do ano passado, chama-se Thank You for Being Late. Ele fala exatamente sobre esses fenômenos e por que a tecnologia impõe novos modelos de negócio que não impunha no passado. A gente já teve, eu tenho 33 anos de negócio em tecnologia. A gente discutia tecnologia se era centralizada, distribuída, mas isso não impactava o modelo de negócio. Eu falo com tranquilidade,
como presidente de uma empresa que tem 100 anos no Brasil, 107 mundialmente, que já passou por diversas transformações, que o modelo de negócio que a gente tem hoje é diferente do modelo de negócio que nós tínhamos em 2000 e que a gente tinha lá em 1917. E o seu modelo de negócio também é diferente e será mais ainda. A gente tem um estudo que mostra o seguinte, que tem 3 grandes fatores que todos os C-levels de qualquer empresa se preocupam. Porque esses fatores vão ser a diferença entre o sucesso e o fracasso de um negócio. Primeiro fator, metade dos C-levels. CMO, CFO, CEO, qualquer um. A cadeia de valor do seu negócio vai ser virtualizada. Alguém vai chegar e vai virtualizar a sua cadeia de valor. Alguém vai substituir a sua cadeia de valor. Se o seu diferencial eram as antenas de transmissão, ou a sua rede de distribuição, ou os seus CDs, ou os seus caminhões, ou o seu mecanismo de concessão de crédito, má notícia. Tem alguém, em algum lugar do mundo, interconectado com aqueles big data, pensando numa forma de destruir o seu negócio. As ações dos varejistas do Brasil caiu semana passada, muito, todos, só pelo rumor de que a Amazon estaria vindo para o Brasil para vender algumas coisinhas como linha branca. O que isso é? É alguém virtualizando a sua cadeia de valor. A cadeia de valor do varejista é muito mundo físico. O cara vai lá, vou virtualizar. Outra realidade é as fronteiras entre as indústrias está colapsando. Um varejista não é só um varejista, um posto de gasolina não é só um posto de gasolina, uma revenda de café não é só uma revenda de café. Outro dia estávamos numa discussão sobre o que é o Starbucks. Qual é a experiência que o Starbucks dá para o seu cliente? Alguém aqui tem ideia de quanto tem naquele cartãozinho pré-pago do Starbucks que a gente compra lá para poder consumir o nosso café ali no dia a dia? Mundialmente falando, ali tem 1,8 bilhão de dólares, quase 2 bilhões de dólares que nós, clientes, entregamos para o Starbucks. A gente leva, em média, 75 dias para consumir todo o crédito que a gente deu para o Starbucks. E 13% a 15% perdem o cartão. É um juro negativo. O cara ganhou o nosso dinheiro sem nenhum esforço. Qual é o modelo de negócio dessa empresa? É só uma franquia de café? Qual é a barreira dela com um banco? Que experiência ela quer dar para o seu cliente? Vamos olhar o posto Ipiranga? Comentei isso hoje também mais cedo. Todos nós assistimos aquela propaganda lá do posto Ipiranga, e que ele fala, passa lá no posto Ipiranga, passa lá no posto Ipiranga, passa lá no posto Ipiranga. Até vende gasolina lá no posto Ipiranga, não vende? O que ali o Tilo, que é o CEO do Grupo Ultra, está querendo preservar ali? É um negócio chamado quilômetro de vantagens. O maior ativo na cabeça deles hoje é o quilômetro de vantagens, que é que ele vai monetizar aquele big data, aqueles dados não estruturados que estão passando por dentro do posto de gasolina. Ah, também vou vender gasolina. Mas o posicionamento, o propósito, a estratégia é outra. É outra. É diferente. Todos nós temos um desafio desse gênero na nossa indústria. Então, essa fronteira entre as indústrias não é mais aquela que a gente está acostumado.
Nós nascemos no pós-revolução industrial. Então, para a gente é natural dizer que tem uma empresa de varejo, uma empresa financeira, uma empresa de petróleo. Antes disso, o mercado não era segmentado assim. Manufatura, CPG, manufatura discreta. Isso é uma herança, a gente já nasceu inserido nesse segmento. Daqui para frente não será mais assim. Aliás, já não é mais assim. As 5 maiores empresas em valor de mercado do mundo não pertencem a nenhum desses setores tradicionais que a gente está acostumado a ver. Não é uma empresa de manufatura, não é um banco, é uma plataforma. E é uma plataforma que não respeita, no bom sentido, a fronteira entre as indústrias. Colapsou. Esse mundo é diferente. O que é o Netflix? O que é o Netflix? Pergunta para uma empresa de mídia brasileira o que é o Netflix. É a 2ª maior empresa do Brasil hoje de consumo de conteúdo em televisão. Só perde lá para a Líder. O modelo tradicional já não existe mais. E esses caras estão trabalhando bem essa questão desse mundo de Big Data, interconectado e dado como um recurso natural. Eles sabem fazer isso melhor do que a grande maioria. E 70% dos CEOs das empresas, ou dos CMOs, estão preocupados com um negócio chamado plataformas, ecossistemas. Por que isso? Porque a gente está acostumado a um modelo mental de que o crescimento da nossa empresa é linear. Se eu quero vender picolé na praia, quero vender o dobro, eu vou ter que botar outra carrocinha de picolé lá na praia para vender o dobro. Então, eu dobro o custo para dobrar a receita. As empresas que pensam de forma exponencial se apoiam em ecossistemas. Se apoiam em ecossistemas. Se apoiam em plataformas. O negócio brota. O negócio brota pelo ecossistema. Todos nós aqui, eu inclusive que não sou aqui de Porto Alegre, vim com o motorista me trazendo aqui, sentei lá no aeroporto, o celular dele estava no meio do painel, eu nem perguntei quanto tempo levava para chegar para cá, porque já estava lá. Ele estava usando o Waze. Por que ele usou o Waze e não o GPS do carro? Qual é a diferença de tecnologia entre o Waze e o GPS do carro? Nenhuma. É exatamente a mesma tecnologia. A única diferença de um para o outro é um negócio chamado ecossistema colaborativo. A Apple, quando lançou o iPhone, que eu não comentei, em 2007, antes de 2007 não existia iPhone, o que ela não tinha lá em 2007? Ela não tinha um ecossistema. Não existiam os apps. Tinha meia dúzia de apps que eram feitos pela Apple. Só aqui do Sul, me lembro de cabeça 2 que usam tecnologia IBM, como a Me Casei e a For All. São plataformas, são ecossistemas que vão entrar na experiência do cliente, que é outra coisa que é muito importante. Então, esses 3 vetores influenciam muito o nosso modelo de negócio daqui para frente. De novo, é a tecnologia criando e impondo novos modelos de negócio. E, para piorar, tem novas tecnologias chegando. Por exemplo, um negócio que pouca gente fala hoje, chamado blockchain. Blockchain é é um conceito, vai. Blockchain vai impactar profundamente o agronegócio. A integração da cadeia do agronegócio não será mais a mesma. Carne fraca não teria existido nesse país se nós tivéssemos soluções de blockchain implementada. Rastreabilidade da fazenda ao prato com blockchain. Nós estamos trabalhando com uma cadeia de agronegócio, um dos maiores produtores de agronegócio e de varejo, para fazer toda a rastreabilidade de carne suína nesse país, dentro do ecossistema deles. IoT no campo, drones,
imagem de alta resolução, impressão 3D, essas coisas estão piorando o nosso desafio de transformação. Então não adianta a gente achar que o que a gente está fazendo hoje é suficiente. Não é. API Economy, Data Economy, economia baseada em dado, economia baseada em microserviços, computação quântica, isso tudo está batendo a nossa porta ou já entrou no nosso terreno. A gente só não percebeu ainda. E vão mexer mais profundamente ainda nas cadeias de valor dos nossos negócios. E vão impor modelos de negócio diferentes. Bem, isso já é realidade. Temos casos aqui no Brasil de empresas que já usam plataformas cognitivas para alavancar o seu negócio. Bradesco é um caso. A gente teve um caso recente também de filme. A Sky, por exemplo, utiliza uma plataforma com capacidade de entender linguagem natural para te ajudar a selecionar que tipo de filme você quer assistir naquele dia, sabe as suas preferências. Tem empresas que utilizam para valorização de startups. A gente teve na Comic Con do Nordeste, levamos uma plataforma cognitiva dessa no Rock in Rio, passei 2 dias lá, fiquei impressionado com o que a gente consegue fazer nesse negócio de Comic Con. Fundação Dom Cabral, semana passada eu comentei um pouco, que estava comentando com o César, abrimos na Fundação Dom Cabral uma sala de experimentação de inteligência artificial, junto com a MRV e com a própria Fundação Dom Cabral, para fomentar a formação de talentos na área de computação cognitiva. As empresas precisam desse tipo de conhecimento. Fleury utiliza o Watson, que é uma plataforma cognitiva na área de genoma. O geneticista não consegue mais fazer tudo sozinho. Eu vou pular o vídeo do Fleury aqui, que eu ia mostrar para vocês, mas acho que eu vou ganhar tempo. Um produtor musical criou uma música utilizando uma plataforma cognitiva. Isso é um exemplo muito legal. De novo, é a plataforma cognitiva ajudando o profissional a ampliar o seu conhecimento. Esse Alex da Kid, ele é o produtor da Rihanna. Ele queria saber o que existia de comum entre as músicas que foram sucesso na história. Como uma pessoa sozinha consegue saber isso? Ler todas as críticas, billboards, passos parados, absolutamente tudo. Sem uma plataforma por trás, não consegue fazer, é impossível. Me Casei, que eu comentei aqui, que é daqui do Sul. MRV, que tem 1 milhão de brasileiros morando em empreendimentos da MRV. Como dar o status das obras para os seus clientes? Sem uma plataforma inteligente por trás, não tem como. Aqui no Sul também, o Hospital Mãe de Deus, uma coisa de 2 meses atrás, inaugurou o seu Cancer Center, também utilizando uma plataforma cognitiva. Esse eu vou mostrar o vídeo, que eu acho que vale a pena para vocês aqui, rapidamente. No ano de 2000, nós praticamente não atendíamos nenhum paciente com câncer. Hoje, nós temos no câncer, na área de oncologia, o nosso mau movimento. É importante reconhecer que o conhecimento que se gerou na medicina nos últimos 20 anos é maior que todo o conhecimento que tinha sido gerado até então. E as expectativas é que este conhecimento duplique muito rapidamente, daqui para frente. A tecnologia da IBM Watson, ou a nossa capacidade de condensar todo esse conhecimento disponível de forma prática, e que resulte num melhor atendimento do paciente, é isto que para mim é realmente importante. Quando o Hospital Mãe de Deus, junto com o seu Hospital do Câncer, faz a parceria com a IBM através do Watson,
Nós, acima de tudo, nós não estamos olhando só para esse momento. Nós sabemos que essa tecnologia vai potencializar enormemente a nossa capacidade institucional de atender pacientes oncologics. Portanto, acreditar na inteligência artificial é, acima de tudo, acreditar no futuro. Eu tive o prazer de conversar lá com o Dr. Alceu e acho que essa frase que ele pronuncia no final sintetiza muito do que eu quero dizer aqui, que é acreditar em inteligência artificial ou inteligência aumentada ou em plataforma cognitiva é, acima de tudo, acreditar no futuro. Em 2000, esse hospital não tratava de pacientes com câncer. Em 2017, 60% do volume é câncer. Sem o apoio de uma tecnologia disruptiva dessas, ele não consegue acompanhar. E ele entende isso, que é a sua capacidade de ampliar, de potencializar os seus oncologistas. E como que ele padroniza esse conhecimento com uma plataforma. Fazendo diferente, não é fazendo mais, é fazendo diferente. Comentei aqui também da For All aqui do Sul, havia comentado no início, uma plataforma também que mexe na experiência que a gente vai ter no nosso dia a dia. Algumas soluções de blockchain, também com Walmart, para a área de rastreabilidade de fruta e também de carne suína na China. Blockchain na parte de transporte de containers, também mexe bastante em relação a isso. Fizemos um projeto esse ano, que eu acho que foi um projeto belíssimo. Ele é um projeto de cunho social, a gente não vendeu isso lá na Pinacoteca, mas a gente quis mostrar para o grande público como que a tecnologia de inteligência artificial pode estar ao alcance de cada um de nós. Por que não mexer na experiência dentro de um museu? Por que não alterar a forma como as pessoas pudessem interagir com as obras? Então, a gente pegou a curadoria do museu, e quando você começa a falar em plataforma cognitiva, vem junto um conceito de curadoria, que é quem ensina aquela plataforma sobre aquele corpo de conhecimento que você quer dar para ela, seja sobre a questão genética, no caso da Fleury, ou seja, os protocolos de câncer, no caso do Hospital Mãe de Deus, ou sobre as obras, como é o caso de um museu, o fato que alguém tem que ensinar aquela plataforma, aquele corpo de conhecimento. Aqui a gente escolheu 7 obras, ensinou ao Watson sobre essas 7 obras. Qualquer cidadão chega na frente de uma obra e faz absolutamente qualquer pergunta sobre aquela obra, seja uma criança ou seja um especialista em arte, diante da obra, ela responde qualquer pergunta. Tem uma obra que eu acho que a gente nem aparece nesse vídeo que eu vou mostrar, que é curtinho, que é o artista, uma das 7 obras, o autor da obra é vivo ainda. E é um porco dentro de um engradado de madeira, fica no centro de uma sala. Eu estava lá nesse dia, porque eu fui querer ver, antes de abrir para o grande público, havia um soft launch, e tinha uma escola pública de São Paulo, com as criancinhas, interagindo com as obras que tinham sido ensinadas para a plataforma cognitiva. Aliás, aí vem o outro aspecto. As crianças são muito mais sensíveis a usar as tecnologias novas do que nós. Esse é o desafio das nossas empresas, é o desafio de transformação, na mudança de hábitos que a gente tem que impor à nossa organização. Como mudar o mindset do nosso time, como ter um mindset de crescimento, como estar comprometido com o diferente, como quebrar o compromisso com o passado, como olhar para frente. Uma empresa não pode ser definida, não pode deixar ser definida pelos produtos que vende. Tem que ser definida pela sua essência, pelo seu propósito, pelos seus valores. A IBM já vendeu fatiador de frios, balança, máquina de escrever. Se o nosso portfólio nos definíssemos, quem seríamos nós? Você não pode ser definido pelo produto que vende. As pessoas têm que ter uma cabeça de crescimento,
gente não pode ser vítima da companhia, não pode ser vítima da burocracia, não pode ser vítima dos controles, não pode ser vítima da economia. A gente precisa ser o agente de transformação e protagonistas da nossa própria história. Escreva a sua história. Quebre o compromisso com o passado. Se desconstrua para se reconstruir. Vão ter profissionais que não vão conseguir passar pela transformação necessária. Mudar hábito não é fácil. Olha a sua agenda. Quais são os seus compromissos para os próximos 30 dias? Quão comprometido com a transformação você está? Qual é a sua rede de relacionamento pessoal e profissional? São pessoas que te tiram da zona de conforto? São pessoas que te instigam? Ou são pessoas que te puxam para a mesmice, para se vitimizar? Esse é o maior desafio das empresas. Eu acho que aqui nesse caso da Pinacoteca ficou claro, porque eu vi as crianças e essa nova geração com uma cabeça de transformação muito forte. E gostemos nós ou não, essas são as pessoas que vão transformar as nossas empresas. Essa é a geração que vai entrar. Como que você atrai um talento desse? Como você desenvolve, retém e potencializa? Essa geração nova vai trabalhar nas nossas empresas. E provavelmente serão o maior agente de transformação. Mas essas criancinhas lá, como vocês podem imaginar, uma criança de escola pública em São Paulo, quando vê um porco dentro de um engradado, a primeira pergunta que vem na cabeça da criancinha é se o porco é palmeirense. E o garoto pergunta lá se o porco é palmeirense. Tem que lembrar aqui que na curadoria da plataforma, o autor da obra, o artista, é vivo. E a resposta da plataforma foi: não, essa obra não tem nenhuma relação com o futebol, mas o autor da obra é corintiano. Isso é verdade que eu estou contando para vocês. Contei isso num evento. Chega uma pessoa numa mesa e fala assim: Porto, me chamam de Porto. Não precisava ser o Watson para concluir isso. Se o porco estava enjaulado, é óbvio que o autor era corintiano. Assim, você tem um ponto, vou pensar com um pouco mais de cuidado aqui para frente. Mas deixa eu mostrar esse vídeo, porque eu acho que ele é inspiracional. Por definição, o museu é um espaço democrático. É muito importante que quanto mais pessoas puderem frequentar, se aproximar do museu, interagir com ele, melhor a nossa missão está sendo cumprida. A inteligência artificial, ela vem somar, ela vem agregar novas possibilidades para esse visitante. Tem trazido uma reverberação muito significativa para a Pinacoteca. No primeiro mês, o aumento foi de 44%. Para um país que 70% do público desconhece o museu ou nunca pisou no museu, isso é um dado bastante significativo. Que o projeto da IBM, o Watson, a Voz da Arte, ele tem essa relevância justamente por essa combinação de fatores do humano e da máquina. Dessa maneira muito mais fluida e muito mais lúdica que é no campo da arte. Você não sai mais do museu com dúvidas. Você não sai mais dessa experiência de visitar uma exposição ainda pensando: puxa, o que será que o artista quis dizer com aquilo? Isso hoje em dia já está virando passado. É um momento muito especial esse. Somos o primeiro museu do Brasil, quiçá do mundo, a ter uma ferramenta de inteligência artificial dedicada ao visitante. A gente já está falando de algo que vai acontecer no nosso dia a dia daqui 5, 10 anos. A Pinacoteca de São Paulo, o Museu do século XIX, já tem essa tecnologia e pode usufruir isso para os seus visitantes. Isso é maravilhoso. Isso acho que é um outro ponto importante, porque essas tecnologias elas estão democratizadas. Não é mais aquela coisa complexa, cara, difícil de ser implementado. Isso é um projeto que foi feito em 6 meses e levou 6 meses porque o desafio era a curadoria. Como ensinar sobre essas obras ao Watson. E o Watson fala português perfeito, aliás, graças ao Bradesco, que foi o primeiro cliente que abraçou uma plataforma cognitiva.
e que nos ajudou no processo de ensinar português para o Watson, com todas as características do regionalismo brasileiro, expressões de baixo calão, prolixidade, uma série de coisas. Bem, mas para concluir, eu quero dizer o seguinte, que diante desse desafio que nós temos, e que a gente mandatoriamente vai ter que sair da nossa zona de conforto, porque o mundo mudou, a gente vai trabalhar em cima de 3 alavancas, provavelmente daqui para frente. Uma delas é focar na experiência do nosso cliente. Como que você captura a jornada inteira do cliente? Não é mais só necessário vender a televisão, é necessário entender toda essa jornada que esse cliente vai ter quando ele chegar com essa televisão na casa dele, tiver que instalar, conectar, que serviços eu quero agregar, como que eu consigo completar essa jornada inteira, que experiência de fato eu quero entregar para o cliente. Então a experiência do cliente ela tem que ser única com a marca, única, em todos os momentos, até o fim do ciclo daquela transação. Essa é uma alavanca importante nesse mundo. O outro aspecto é, algum disruptivo digital vai comer o seu almoço. Seja uma fintech no sistema financeiro, seja uma empresa de comércio eletrônico que está querendo entrar no varejo, seja na área de saúde, todas essas startups, todo esse ecossistema que está sendo alimentado por esse modelo de negócio, vai querer comer um pedaço do nosso almoço. E a gente tem que estar preparado para esses invasores digitais. Prepare-se para eles, porque não tem setor que esteja livre disso. O agronegócio já se transformou muito e vai se transformar mais ainda. E o terceiro ponto, que eu acho que muitas vezes pode ser até o mais importante em algumas situações, seja o primeiro, seja o melhor, ou você não vai ser nada. Então, tempo faz muita diferença aqui. Muita diferença. Ser o primeiro não garante o futuro. Você quer ver uma pergunta aqui rápida? Quem aqui usa o Spotify? Quem usa o iTunes? O Spotify comeu o iTunes. Tanto que a Apple lançou uma outra plataforma, quem mudou o modelo de negócio de mídia, de música nesse país, foi no mundo, foi um negócio chamado iTunes. Veio o Spotify e mexeu nessa plataforma chamada iTunes, forçou a Apple a criar um negócio chamado Apple Music. A nova geração só usa o Spotify. Quem tem filho adolescente nessa sala sabe que ele não assiste televisão. Esquece. Esquece. Não assiste televisão. Devora a Netflix. Devora a Netflix. Porque a experiência é outra. Ele não está disposto a ter o horário dele imposto pela televisão. Eu quero consumir as minhas pílulas de acordo com a minha disponibilidade. Aliás, educação à distância está num processo de transformação agudo. Então, tem que ser o primeiro. Então, essas 3 alavancas são fundamentais, porque, no fundo, o futuro já chegou. Muito obrigado.